Aleluia. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não colador como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Quero louvar a Deus, como louvo, pelas vossas respectivas vidas, e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de uma forma tremenda, plena e especial. Teu servo Marcelo, passando por aqui, deixando essa palavra de reflexão dentro da live, do Evangelho de Jesus Cristo, que na sequência ainda escreve Lucas, mesmo que foi na sua naturalidade grego, também seu profissionalismo médico, glória a Deus, filósofo também, capítulo 12, o versículo de número 4 a 6, está escrito: e digo-vos, amigos meus, não tem mais o esquema do corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temer. Não se vende 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ás perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais sólidos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amados, essa palavra do Senhor, de grande valia, essa epígrafe, está registrado que não devemos temer os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 4 a 12. E o mesmo capítulo tem 59 versículos. Às vezes nos preocupamos, sabe? Às vezes preferimos, ou seja, agradar os homens em detrimento dos atributos da palavra de Deus. É melhor agradarmos a Deus e a sua palavra em detrimento, sabe, os ensinamentos dos homens. Louvado seja Deus. E até porque, glória a Deus, tentaram dar cabo à vida de muitos homens e mulheres de Deus. Alguns conseguiram. Deus permitiu. Deu esse consentimento de conseguir. Agora, o que eles puderam fazer? Simplesmente só prejudicar a matéria, perseguir a matéria, o material que reverte em material. Alguém pode até conseguir, mas o mais importante é que o imaterial, eles não têm esse acesso por meio de nada, não é só por meio físico, sabe, de alguns objetos, não, o líquido gasoso, o inflamável, enfim. Eles nunca vão ter acesso, nunca vão conseguir tocar na alma e no espírito de pessoa alguma. Não vai ser a Deus. A missão é que Paulo, um dia desses, ele escrevendo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está lá: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja, alguém tem poder para tocar a matéria, palpar a matéria e fazer algum agravo à matéria, ao corpo.
Mas só que na alma, no espírito, não faz. Por mais que tente, por mais que queira, porque a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes ou fio, e a mesma penetra até a divisão de alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir, então, os pensamentos e intenções de coração. Sabe, não vai conseguir. Por isso que está aqui na palavra, Lucas, capítulo 12. E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Matou o corpo, o que eles vão fazer mais? Sabe? Louvado seja Deus, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrareis aqui que deveis temer, esse sim. Devemos temer ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aleluia. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, se vos digo, a esse temer. Ou seja, Jesus tem poder, sempre teve poder, sempre terá poder. Se alguém que é da perdição se perder, tanto o corpo, a matéria será destruída, e a alma e o espírito será lançado na perdição. Jesus tem esse poder. Só Ele pode realizar isso. Na verdade, não é nem que Ele queira o que Ele pode realizar. Na verdade, é alguém que não a aceita, que não recebeu, que não se familiarizou com os seus propósitos, com a sua palavra, com Ele. Caso de Judas, não se familiarizou com os propósitos do Senhor. Nós devemos temer a esse que pode matar e lançar e fazer-nos perder na perdição eterna. Agora, obviamente, gente, convenhamos, quem traça os caminhos é você, é Ele. Provérbios capítulo número 14, versículo 12. Há caminho que para o homem lhe parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Provérbios 16, 25 vai dizer a mesma coisa. Glória a Deus. E até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois mais valeis mais do que muitos passarinhos. Queridos, louvado seja Deus. É a palavra de Deus. E o Senhor diz também, dentro dessa mesma situação, referente àqueles que andam negando a Jesus, por meio da morte, por meio de algumas privações, por meio, glória a Deus, temer o homem, temendo a pessoa que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada depois que mata o corpo. Aí o Senhor diz, glória a Deus, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante de meu Pai. Antes ele diz, em todo aquele, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também, o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Meu amigo, minha amiga, não devemos temer os homens e devemos confessar Jesus diante de todos os homens. Devemos ser exemplo, testemunho. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse isso. Aí lá no Salmo 16, 3, ele diz, e digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres, e que está todo o meu prazer. No versículo 48 de Mateus capítulo 5, ele diz, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então devemos confessar Jesus diante dos homens. Devemos ser mordomos, representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra, anunciando a sua palavra, o seu evangelho, o seu reino. Glória a Deus, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no evangelho. Olha o que diz. Não negue a Jesus, porque quem negar Jesus diante dos homens
também será negado diante dos anjos de Deus. Agora, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem seria perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Ou seja, alguém aí degrine Jesus, infringe Jesus, maltrata Jesus, fala mal de Jesus, pode ser perdoada facilmente quando se pede perdão, quando se perdoa a si mesmo, quando pede perdão ao Pai e deixa as práticas erradas. Quanto ao Espírito Santo, não há. E o que é então, Marcelo, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É alguém chegar a atribuir as obras de Deus ao diabo. É alguém chegar e exterminar a sua própria vida. Uma vez eu exterminando a minha própria vida, eu estou dizendo que Deus não existe. E uma vez eu atribuindo as obras de Deus a Satanás, também estou dizendo que Deus não existe. Cuidado com blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está encerrado para o grande dia da redenção. Lembre-se, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Está aqui na palavra de Deus. E quando vos conduzires às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais sólidos ou preocupados de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. De fato, na mesma hora, o Espírito Santo, ele fala conosco, sabe? Traz essa serenidade, essa tranquilidade naquilo que convém nós estarmos passando adiante. Agora, detalhe, o Espírito de Deus só faz você e eu lembrar quando somos leitores assíduos da sua palavra, quando somos examinadores da sua palavra. Ou seja, como é que o Espírito de Deus vai fazer você lembrar de alguma escrita, de alguma escritura, de alguma história, de alguma passagem, de algum texto que você não leu? E quando lê aleatoriamente, de vez em nunca, de vez em quando, ou a cada 6 meses. De fato, quando nos conduzirem aí à presença dos magistrados, não precisamos ficar preocupados, porque nós havemos de pronunciar, mencionar. Não devemos se preocupar desde quando nós somos leitores da Bíblia. João capítulo 5, versículo 39, examinai depois as Escrituras, e vós cuidais em ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus capítulo 22, versículo 29, na verdade vós errais tanto, em razão de não saberes o poder de Deus nas Escrituras. Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele diz, na verdade, o povo pereceu porque lhes faltou entendimento e conhecimento. Então não é simplesmente chegar na presença de alguém e abrir a boca e o Espírito Santo de Deus encher. Não é simplesmente assim. Mas se você é acostumado a meditar na palavra de Deus, tranquilamente, você pode entrar e sair, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar, porque você é familiarizado com Bíblia, você gosta de ler Bíblia. É diferente. Coloque essa palavra no teu coração. Se gostou, se inscreve no nosso canal, ativando o sininho de notificação, a opção todas. Deixa o teu like, o teu joinha, o teu legal. Deixa o teu comentário. E passe adiante os links dessas mensagens, para que outras vidas da terra ouçam a palavra de Deus e receba Jesus como seu Salvador. Como está em Jeremias capítulo 22, versículo 29. Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Sintam-se todos abraçados pela presença do Espírito Santo e pela minha vida aqui, o teu servo Marcelo.
Forte abraço e até a próxima, querendo Pai. Na pessoa de Cristo. Glória a Deus e amém.